Vamos agora dar início ao nosso curso de cinemática. A cinemática é o ramo da física que estuda o movimento dos corpos, sem se preocupar com o que causou esses movimentos. Para começar nossos estudos, vamos estudar o caso mais simples da cinemática, o movimento retilíneo uniforme, também conhecido como MRU, que é, em outras palavras, um movimento que acontece em linha reta e com velocidade constante. Primeiro, vamos relembrar alguns conceitos da nossa aula de Introdução à Física. Nessa aula, vimos que podemos representar a posição e a velocidade de um corpo no espaço através de vetores, uma vez que escolhermos um ponto para representar a origem. Funciona assim. Se eu tenho a partícula 1 aqui, para representar onde que essa partícula se encontra no plano, eu posso definir uma origem O aqui. Uma vez que essa origem é definida, a posição da partícula 1 pode ser representada como um vetor que liga a origem à partícula. A velocidade da partícula também pode ser definida como um vetor. Velocidade da partícula 1. Vamos lembrar as características desses vetores. Eles nos informam não só, no caso da vetor posição, a distância da partícula origem, mas como a direção e o sentido. No caso do vetor velocidade, ele nos informa não só a magnitude dessa velocidade, mas a sua direção e sentido. Por exemplo, se, digamos, a partícula 1 estiver a 5 metros da origem. Saber que essa partícula está a 5 metros da origem nos diz apenas a distância, mas não informa em que direção está. Por exemplo, a partícula 1 poderia estar 5 metros a partir dessa direção. Ou ainda, 5 metros na mesma direção, porém em sentido oposto. Todos esses pontos seriam possíveis posições da partícula 1. Da mesma maneira, digamos que a partícula 1 esteja a 10 metros por segundo. Saber disso apenas nos diz a magnitude da velocidade, mas não nos informa que ela está indo nessa direção, nem nesse sentido. A partícula 1, de acordo com isso, poderia estar muito bem com essa velocidade. Um possível valor de V1. Que é muito diferente de estar indo com essa velocidade. Por isso mesmo que são usados vetores para tratar dessas grandezas. Mas, porém, nós havíamos chegado a comentar que esse tratamento vetorial era matematicamente complicado e que nós íamos usar artifícios para simplificá-lo. Pois bem, vamos ver que artifícios são esses. Vamos voltar novamente com a nossa partícula 1 e com a nossa origem. Agora, digamos que a velocidade da partícula 1 agora esteja assim, velocidade 1. E vamos supor, nós vamos convencionar que a partícula 1 está em MRU, ou seja, está em movimento retilíneo uniforme. Pois bem, se nós sabemos que a partícula 1 está em MRU, nós sabemos que essa velocidade V1 é constante, tanto em sua magnitude como em sua direção e sentido, ou seja, a partícula 1 só pode ter se movido para cá, no sentido dessa reta, e também só pode ter vindo de pontos anteriores na mesma direção, ou seja, no sentido dessa reta. Dessa maneira, a partícula 1 só pode andar sobre essa reta daqui. Que vamos chamar de R1. Como a direção da velocidade de V1 não muda, vimos então que a partícula 1 vai estar sempre sobre essa reta, pois para ela sair dessa reta, ela teria que ter uma velocidade em outra direção, o que não acontece no MRU.
Então, é um problema a menos. Agora, vamos ver como isso facilita a nossa vida. Se eu digo agora que a partícula 1 está a, digamos, 5 metros da origem, agora não temos mais infinitos lugares onde a partícula 1 pode estar. Temos apenas dois, que é aqui ou aqui. Apenas esses dois lugares distam 5 metros da origem e estão sobre a reta R1. Então, não necessitamos de usar um vetor para descobrir a posição da partícula 1. Mas como se livrar dessa ambiguidade? Como saber, apenas com a informação de 5 metros, se a partícula 1 está aqui ou aqui? Muito simples. O que se faz é que se adota um sentido crescente. Como assim? Essa seta representa o sentido de crescimento do vetor posição. Assim, se a partícula 1 está à direita da origem, o seu valor de posição é positivo. E se ela está à esquerda, é negativo. Nesse caso, a partícula 1 estaria, a sua posição S1 seria 5 metros. Se a partícula 1 estivesse aqui, a sua posição seria menos 5 metros. Pode parecer um pouco confuso. Então, vamos praticar. Dada essa reta, temos uma partícula que descreve MRU sobre ela. E fixada a origem aqui. Zero. Origem. Em cada ponto dessa reta, vamos atribuir um valor de posição. Como havíamos convencionado que esse seria o sentido crescente, a origem vai tomar, então, o valor zero. E vamos graduar cada ponto dessa reta com outros valores. Então, se a partícula 1 se encontra aqui, sobre esse ponto da reta, sua posição S1 é igual a 5. Porém, vemos pela seta amarela que a posição tem que crescer nesse sentido. Logo, ela tem que diminuir no sentido oposto. Então, vemos que a posição está diminuindo. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ela tem que continuar diminuindo para cá. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, e por aí vai. Então, sem usar vetores, apenas com números, nós conseguimos saber simplesmente o valor absoluto de onde se encontra essa partícula na reta. Se eu tenho uma partícula 2 e eu falo que S2 é igual a menos 3, eu consigo saber que S2 está aqui. Então, conseguimos criar um artifício para não usar vetores e descobrir onde está a posição de uma partícula no espaço. Mas lembrando, esse artifício só é válido porque sabemos que a partícula está em MRU e não vai sair dessa reta. Agora vamos pensar no caso da velocidade. Se eu digo que a velocidade da partícula 1 é 10 metros por segundo, veja que eu tenho duas velocidades possíveis. A partícula 1 pode estar indo nesse sentido, a 10 metros por segundo,
ou a partícula 1 pode estar indo nesse sentido a 10 metros por segundo. Como resolver? Bem, eu acho que o jeito mais simples é usando a mesma convenção que usamos para o espaço. Vamos usar um sentido crescente para lá. Dessa forma, se V1 é 10 metros por segundo, ou seja, é um valor positivo, a seta de V1 tem que estar apontando para a direita. Logo, V1 tem 10 metros por segundo, V1 tem essa seta daqui como vetor. Agora, se a partícula V2 tem menos 3 metros por segundo como velocidade, pela nossa convenção, essa é o vetor de V2 com módulo de 3 metros por segundo. Ele está indo da direita para a esquerda, pois é negativo, e não da direita e não da esquerda para a direita, caso fosse positivo. Assim, então, adotamos uma convenção que nos permitirá facilmente manipular o movimento das partículas em MRU. Essa vai ser a convenção que nós vamos usar ao longo dos nossos estudos do MRU. Nós também vamos carregar ela para nossos estudos sobre outros tipos de movimentos retilíneos, não necessariamente uniformes. Com isso, chegamos ao fim da primeira parte da nossa aula sobre MRU. Essas primeiras aulas têm uma carga teórica um pouco forte, pois nelas nós definimos conceitos que vão ser utilizados ao longo do resto do curso. Na próxima parte da aula de MRU, nós vamos introduzir o uso de gráficos matemáticos na física. Vamos aprender a fazer contas, usando princípios físicos que nos possibilitam determinar, por exemplo, se dois carros vão se chocar ou se um carro vai ultrapassar o outro numa corrida. Isso ainda na parte de MRU. Depois nós veremos outros tipos de movimento, dando continuidade ao nosso curso de cinemática. Bem, é isso e até a próxima aula.